Funções. Função é um assunto indispensável na vida do programador, mas que gera muitas dúvidas, principalmente nos iniciantes. Sendo assim, eu vou usar minha experiência para ajudar vocês a entenderem isso de uma vez por todas. E sem enrolação, vamos para a aula. Então, vamos começar aqui a explicar as funções em Python, falando primeiro o que é uma função. Uma função é basicamente uma série de procedimentos que você vai tomar como base uma variável ou mais ou nenhuma para resolver um problema específico. E por que a gente deveria usar uma função? Principalmente por conta da reutilização de código e pela organização. Sendo assim, eu vou exemplificar para vocês dois códigos que fazem a mesma coisa, um sem usar funções, tipo esse daqui, ó. Aqui o que ele está fazendo? Está calculando a média de dois alunos, certo? Então aqui primeiro ele vai fazer a média do aluno 1, chamado João. Aqui tem as notas. A nota 1 vale 8, a nota 2 vale 7,5, a nota 3 vale 6. E a média vai ser calculada somando tudo e dividindo por 3. E aqui, se a média for maior ou igual a 7, quer dizer que ele é aprovado. Se não, ele é reprovado. E aqui tem os dados do aluno 2, que seria a Maria. E é exatamente o mesmo procedimento, vai somar tudo e dividir por 3 e printar se foi aprovado ou reprovado. E aqui a gente tem um exemplo com funções. Aqui a gente faz a primeira função sendo para calcular a média, que ela vai somar as 3 notas e vai dividir por 3. E aqui tem a parte de exibir os resultados, que dentro dessa função ele já vai calcular a média. Em seguida, vai printar tudo para aparecer se foi reprovado ou aprovado, certo? Sendo assim, a gente pode perceber que esse código aqui é muito feio, muito sujo, sabe? Ele não tem uma organização de fato. Aqui é tudo muito jogado. E aqui a gente tem essas 3 linhas aqui, que inclusive deixa eu tirar essa daqui porque no outro não tem isso. Mas enfim, é basicamente isso aqui o código. E isso aqui são só funções pré-definidas antes. Essa parte aqui tem o mesmo resultado que isso tudo ali em cima. Sendo assim, eu tenho que explicar para vocês que existem funções com retorno e funções sem retorno. Uma função sem retorno, então, é aquela função que só vai fazer algo. Ela não vai te gerar nada em específico, sabe? Ela só vai fazer um procedimento mesmo. Por exemplo, uma função que vai digitar n vezes algo. Deixa eu colocar até o algo aqui, ó. This n. E aqui vai ser basicamente um for in range n. E aí um print texto. Opa, texto. Quando eu rodo isso daqui, não vai aparecer nada, porque eu ainda não chamei essa função. Mas se eu chamar, digita n vezes e colocar aqui olá, e 5 vezes, aí ele vai rodar 5 olás, certo? Então sempre que você fizer uma função e quiser usar ela, você vai ter que chamar ela, para ela de fato funcionar. Bom, e aqui como vocês puderam ver, eu coloquei essas duas variáveis aqui dentro, texto e n, e o que elas são? São parâmetros obrigatórios nesse caso, certo? E o que são esses parâmetros? Eles são variáveis que a função vai usar para fazer o que ela se propõe a fazer, certo? Então você tem os obrigatórios ou não. Primeiro eu vou mostrar os obrigatórios. Os parâmetros obrigatórios são aqueles que você precisa passar eles para a função. Eu vou usar como exemplo essa função que eu já escrevi para mostrar um parâmetro obrigatório, que no caso é isso mesmo, essa função já tem os parâmetros obrigatórios. Quando eu rodar sem passar nenhum parâmetro para ela, só chamar a função sem falar nada, o que vai acontecer? Vai dar erro. Por quê? Porque aqui, ó, no type error, ele diz que quando eu chamo digita n vezes, tá faltando 2 argumentos requeridos, ou seja, 2 argumentos obrigatórios de fato, que seria o texto e o n. E como que eu faria para isso não acontecer? Bom, para isso não acontecer, eu deveria falar para a função que existe um valor pré-definido para cada variável, certo? Então, sempre que não for passado um valor para essa variável, a função vai entender que ela deveria ter um tal valor. Eu vou exemplificar isso. Por exemplo, a gente coloca o símbolo de igual, que é o de atribuição, e fala qual que é o valor padrão. No caso aqui eu vou deixar aqui uma string vazia mesmo, e aqui eu vou deixar 1. Opa, 1. É um número, eu tinha colocado entre aspas, mas não deveria ser, é só o número mesmo, porque é um inteiro que vai rodar aqui nesse for. Então quando eu rodar, não deu erro,
e ficou uma linha vazia, certo? Se eu colocar aqui que o texto é igual a Olá Mundo, ele vai rodar uma vez, porque o N já está definido como 1. Olá Mundo. Se eu quisesse passar aqui 5... Opa, esqueci de atribuir no N. Se eu quiser passar aqui 5, ele vai rodar 5 vezes. Olá Mundo. E se aqui eu não passar nada, só colocar N igual a 5, ele vai printar 5 vezes vazia a linha, certo? Então aqui a gente tem atributos não obrigatórios, parâmetros não obrigatórios. E como vocês viram, essas funções aqui só realizaram algo, ela não teve nenhum retorno, certo? E como assim retorno? Um retorno é quando a função vai devolver de fato um valor, um texto, alguma coisa. E não realizar algo sem retornar algo, sem devolver algo para alguma variável, ou enfim. E aqui eu coloquei os tipos das variáveis, os tipos primitivos, que é para a gente fazer os testes, tipo, como que vai retornar. Só que no Python a gente pode retornar qualquer tipo de variável, qualquer mesmo. Seja um objeto, seja uma lista, seja esses primitivos, enfim, você pode retornar qualquer coisa. Então, vamos fazer um exemplo de que ele vai devolver um número. O int e o float eu vou tratar só como número, o bool eu vou tratar como bool mesmo, e o str eu vou tratar como string mesmo. Mas o int e o float eu vou tratar só como número porque não tem muita diferença não. É só se o número que vai ser devolvido tem vírgula ou não. No caso eu vou colocar aqui, calcula média. E aqui eu vou colocar, que vai ser uma lista. E aqui no caso eu vou calcular a média fazendo o quê? A soma de todos os valores dividido pelo tamanho da lista, a quantidade de valores, vai ser a média, certo? Então, como a gente está trabalhando com funções com retorno, aqui no fim da função, sempre que acabar a função e você quiser devolver um valor para alguma variável, alguma coisa, você tem que dar um return e o que você quer retornar, no caso média. Então vamos testar, né? Calcula a média, aí os valores vai ser 6, 6, 7. Aqui, ó, já retornou um float, certo? Se eu quisesse que retornasse um int, deixa eu escrever aqui type do calcular média, vocês vão ver que é float. Mas se eu quisesse devolver um int, era só colocar aqui um barra barra, porque essa outra barra faz ele ignorar a vírgula. Então ele vai devolver só o 6. Vou até mostrar para vocês. 6, certo? Agora vamos retornar aqui um boolean, que seria o true ou false. Ele não tem muito segredo também, é tudo muito simples, só muda realmente aquilo que você quer devolver para a variável. Ah, e no caso aqui eu nem mostrei, mas ó, vou mostrar para vocês, eu poderia atribuir esse calcula média a uma variável, média x. Aí vai rodar e não vai aparecer nada, porque eu só atribuí. Mas se eu quiser printar o média x, vai aparecer o valor, 6. Certo? Então é basicamente para isso que serve o return, é para você conseguir atribuir a uma variável mesmo o valor. Aqui então você pode atribuir esse valor a essa variável para posteriormente poder estar usando ela, certo? Então é basicamente para isso que serve o retorno da função. Pegar uma string e poder usar ela depois. Por exemplo, gera string do nome. Aqui eu vou colocar nome, segundo nome. Aqui o valor vai ser padrão. Eu vou colocar tudo valor padrão para vazio e sobrenome. Então, o que a gente vai retornar aqui? Se tiver um segundo nome, a gente só vai retornar tudo. If segundo nome. Então, se o segundo nome existir, a gente vai retornar essa string aqui, ó. Nome, espaço, segundo nome e o sobrenome. Se não, inclusive eu vou até deixar para ser obrigatório o nome e o sobrenome. Se não, vai retornar só o nome e o sobrenome. Então a gente pode fazer o teste aqui, ó. Nome escrito, recebe, gera string do nome. O nome vai ser João. Vou passar o sobrenome como Pedro. Quer dizer, o sobrenome não, o segundo nome. E o sobrenome Silva. E vamos rodar. Ah, é verdade, no Python tem que ter a ordem. Esqueci desse detalhe, gente, perdão. Aqui, ó. Sempre que você colocar um parâmetro default, ele tem que vir depois
dos que não são default. Então, teria que ficar mesmo nome, sobrenome e depois os parâmetros padrão, certo? Por isso que deu errado. Então, vamos aqui. Eu teria que atribuir aqui como segundo nome igual a Pedro e sobrenome igual a Silva. E aqui, nome igual a João. Então, vamos printar aqui o nome escrito para ver como ficou. João Pedro Silva. E se a gente tirar o segundo nome, já que ele não é obrigatório, ele vai rodar só João Silva, beleza? Se a gente tirasse o sobrenome, por exemplo, deixar só, tipo, o segundo nome igual Pedro, já ia dar erro. Porque ele é obrigatório, requerido, certo? Sendo assim, acho que deu para entender mais ou menos como funcionam os parâmetros obrigatórios, como funciona o retorno. Agora eu só vou mostrar o retorno de uma função booleana. Def retorna maior. Retorna maior não, é maior N1 e N2. Aqui eu vou realizar a comparação. Se o primeiro número for maior do que o segundo, ele vai retornar true. Se não, ele vai retornar false. If N1 maior do que N2, returne true. Else, se não, retorna false. Então vamos fazer o teste. Vou já colocar um print para fazer a comparação. O 5 é maior do que o 3? Sim, true, beleza? E o 3 é maior do que o 3? Não, false. Então, pessoal, é basicamente isso as funções em Python. Agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado aí. Se puderem se inscrever e ajudar demais, deixar um like aí. Valeu, falou, tchau, até a próxima.